dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, o governo anunciou hoje os resultados das contas nacionais, contas do governo federal para o ano de 2025 e tem, digamos, dois déficits, né? O déficit primário total é de 61 bilhões, quase 700 bilhões, mas feitos os descontos, o déficit cai para 13 bilhões e aí a meta está cumprida, né? É mais ou menos o que aconteceu no ano passado. O déficit total foi de 49 bilhões, mas feitas as deduções também cumpriu a meta. E a meta para o ano que vem é de para este ano a meta é de superávit, Miriam. Pois é, Sardenberg, tem uma margem de flutuação, né? Tem um espaço de flutuação, que significa que, mesmo incluindo tudo, você está no teto dessa meta. 0,48% do PIB. Prefiro até pensar nisso, que é 61 bilhões, do que no 13 bilhões, que é o déficit sem os descontos. Alguns descontos até fazem sentido, porque, por exemplo, o Congresso aprovou 5 bilhões de gastos por ano, ao todo 30 bilhões, mas gastando 5 por ano, para as Forças Armadas. Uhum. Isso não estava no orçamento, não estava na previsão do governo, o governo não estava nem concordando com isso. O Congresso aprovou e mandou pagar. E aí, até uma conversa com o ministro da Defesa, eu perguntei o destino do dinheiro, ele disse que vai ser para equipar as Forças Armadas, para investir. Está há muito tempo que não está investindo, está sucateado. Então, isso tudo é verdade. E aí esse dinheiro não vai ser para gastos de custeio, e essa é uma boa notícia. Precisa mesmo de investimento nas Forças Armadas e na Defesa. Então, esse gasto não estava previsto, não estava calculado, não estava nem cogitado. Entrou. Mas teve outras coisas que não se esperava. O argumento do governo é esse. Por exemplo, tarifa do Trump. Tarifa do Trump exigiu um esforço fiscal do governo para apoiar aqueles setores que ficaram mais atingidos. De repente, não podiam exportar para os Estados Unidos. Agora, todo ano vai ter uma emergência. Vai ter um Rio Grande do Sul, vai ter, né? Uhum. Então, sempre vai ter uma emergência. Então, essa ideia de fazer um arcabouço e botar coisas em cima, descontos, é ruim. O fato é que 0,48% do PIB, menos que meio ponto percentual do PIB, é um déficit pequeno, apesar de o Brasil precisar de superávites. Então, é um déficit pequeno, menor do que dos governos anteriores, como diz sempre Fernando Haddad, mas o problema é que o Brasil precisa de superávit. E precisa de superávites porque a dívida é alta, e a dívida cresceu. Ela cresceu bastante. Ela cresce também porque os juros são muito altos. Eu estava conversando agora com até o Rafael Colombo lá na Globo News, porque ele tinha feito uma comparação, que subiu mais agora do que na pandemia. É que na pandemia os juros foram a 2%. Estavam em 6,5% no começo do governo Bolsonaro, foram a 2%. E agora os juros foram a 15%. Então, a conta dos juros, a maior parte desse crescimento da dívida é pelos juros altíssimos. O problema é aquele negócio, onde é que começa um, começa o outro, né? Porque os juros são altos por causa da inflação alta que precisa ser combatida. Você não pode reduzir juros só porque eles aumentam a dívida. Então, essa equação fiscal do governo é complexa, ela tem que ser entendida nos detalhes, ela tem que ser entendida sem viés, né? Porque tem um viés de achar que governos de esquerda gastam demais, governo de direita não gastam. Não é verdade. Todo mundo gasta muito no Brasil, de direita e de esquerda. A direita também nunca cumpriu o déficit, deixou o déficit crescer, aumentou gasto em ano de eleição. Foi isso que foi feito, tanto pela direita quanto pela extrema-direita, Sardenberg. Certo. Agora, de qualquer modo,
nós temos um problema, porque se você somar o déficit de 24 e 25 sem dedução, dá 105 bilhões de reais em 2 anos, né? É um déficit expressivo e que vai tudo para a dívida, né? Direto para a dívida. Isso aqui é o problema, quer dizer, o que o governo atual diz, o ministro Fernando Haddad, compare com os déficits dos outros governos. Foram maiores com o percentual do PIB. Mas isso não resolve a equação que nós estamos falando aqui. É que déficits vão para a dívida cresce e nós temos que equacionar. E por que temos que equacionar? E o mais importante, e assim termino meu comentário, temos que dar um horizonte de estabilização da dívida, porque essa dívida somos nós, ou seja, o governo deve a nós. Nós quem? Nós, todos os investidores, todos os poupadores, a economia brasileira, né? Então, quem aplica em tesouro direto, quem aplica em renda fixa, carrega uma parte dessa dívida. Então, essa dívida precisa ser controlada, ela não pode ficar fora de controle, porque senão são as nossas economias que estão em risco. Então, por isso que a gente olha tanto para todos esses números o tempo todo, não é isso, Sardenberg? É isso. Miriam, obrigado, Miriam, e até amanhã. Até amanhã.